Saudações, eu sou Ari. Nas últimas 48 horas ao tabuleiro na Síria, que se transformou em uma verdadeira guerra de guerrilhas, foi adicionado um novo protagonista que promete se tornar um desafio tático direto para Israel. Estamos falando de uma potência da OTAN, estamos falando da Turquia. Enquanto a imprensa internacional se distrai com os resumos de fim de ano, aqui em Israel está sendo acompanhada de perto uma informação vazada muito crítica. O presidente turco, Erdogan, não está apenas tentando normalizar sua relação com o novo governo em Damasco, liderado por al-Shara, mas ele colocou sobre a mesa uma moeda de troca que o regime iraniano dificilmente vai rejeitar. Estamos falando da instalação de olhos eletrônicos muito avançados em solo sírio, radares turcos destinados a monitorar cada movimento da Força Aérea israelense. Mas há um detalhe que muitos ignoram, por isso hoje quero compartilhar e mostrar para vocês. Esse movimento da Turquia não é uma demonstração de força isolada, é uma resposta desesperada a um cerco estratégico que Israel construiu silenciosamente em 5 frentes diferentes. Também neste vídeo, eu trago para vocês como Israel conseguiu encurralar as ambições neo-otomanas de Erdogan e por que 2026 pode ser o ano de um choque de potências no Mediterrâneo. Também vou compartilhar os detalhes operacionais da Operação Trovão de Natal com vocês. Executada pelos Estados Unidos da América na Nigéria, um golpe massivo que demonstra que o Estado Islâmico do Iraque e da Síria deixou de ser uma guerrilha de areia para se tornar uma corporação financeira global, uma ave fênix que muitos consideravam extinta. Então, para começar, vamos primeiro com o tema de Erdogan, que está tentando recuperar um território que Israel já havia limpado há apenas um ano. E como? Isso compromete de forma muito preocupante todos os interesses de Israel. Para entender a gravidade do que Erdogan tenta fazer hoje, devemos lembrar o que aconteceu em dezembro de 2024, quando o regime de Bashar al-Assad colapsou definitivamente. Abriu-se uma janela de vulnerabilidade extrema. Naquele momento, Israel não esperou para ver quem ficaria com as chaves dos arsenais sírios. Em uma série de incursões relâmpago, a Força Aérea de Israel destruiu sistematicamente as instalações de radar e os sistemas de defesa aérea remanescentes que o exército sírio e seus aliados russos e iranianos haviam operado durante anos. O objetivo foi claro: garantir que nenhuma facção extremista nem o novo governo de al-Shara herdasse tecnologia que pudesse comprometer a liberdade dos voos israelenses e colocar em risco a segurança do povo judeu. O que Erdogan tenta implantar agora não é tecnologia nova para a região. É uma tentativa de restabelecer a cegueira que Israel impôs após a queda de Assad. Ao tentar reinstalar esses radares, aviões de guerra, Erdogan desafiou diretamente a zona de exclusão que Israel estabeleceu para garantir que a Síria não voltasse a ser uma ameaça eletrônica. É, essencialmente, uma tentativa de reverter as conquistas estratégicas da campanha de 2024 alcançadas por Israel. Por que Erdogan assume esse risco agora? Porque Israel executou 5 movimentos que deixaram a Turquia em uma posição de extrema fraqueza neste final de 2025. Primeiro, o fracasso do protetorado na Síria. Erdogan sonhou com uma Síria satélite de Ankara, a capital política e administrativa da Turquia. No entanto, Israel conseguiu fortalecer a autonomia dos grupos russos no sul. Eu já expliquei em outros vídeos os laços estreitos que existem entre os russos e o povo de Israel. Por isso, Israel faz dos cidadãos da mesma faixa, tornando-se uma espécie de força e discussão de 0,36 de visitas de ONGs em seguida externa, a haha social. Para a economia turca, o Egito assinou um acordo massivo de gás com Israel. Isso não é só dinheiro, é pura geopolítica. Cairo decidiu que seu parceiro estratégico seria Jerusalém,
rompendo o bloco que Erdogan tentava liderar. Terceiro, o muro no Mediterrâneo. Grécia e Chipre deixaram de ser simples vizinhos para se tornarem uma extensão da defesa israelense. A cooperação em defesa aérea e comércio marítimo deixou a Turquia isolada em suas próprias costas. Enquanto a mídia fala de visitas presidenciais e altamente protocolares de Israel à Grécia, o que isso realmente significa, poucos compreendem, mas você que me ouve agora vai entender. Isso é estratégia militar e inteligência de alto nível. Por trás desses apertos de mão e fotos protocolares, o que existe são acordos militares e de inteligência que ampliam muito a ação defensiva e ofensiva de Israel no Mediterrâneo, onde o foco está diretamente na Turquia e particularmente nas intenções de Erdogan. Bem, o quarto ponto, a perda do Azerbaijão. Durante anos, a Turquia considerou o Azerbaijão seu quintal. Mas a abertura do novo centro de inovação entre a empresa Indústrias Aeroespaciais de Israel e Baku muda as regras. Israel transformou o Azerbaijão em uma alavanca estratégica junto à fronteira com o Irã, algo que Erdogan vê como uma infiltração inaceitável. Mas de qualquer forma já está feito. Agora, o Azerbaijão cuida e zela pelos interesses de seus desenvolvimentos espaciais e tecnológicos, de tudo que tem a ver com o espaço aéreo que agora está fornecendo e entregando muito bem. 5. O escudo alemão. A venda do sistema Arrow 3 para a Alemanha é o movimento que mais irrita a Turquia dentro da OTAN. Israel é agora quem garante a segurança estratégica do país mais poderoso da Europa, dando a Israel um peso político em Bruxelas que a Turquia nunca conseguiu ter. Diante desse cerco, a resposta de Erdogan é técnica e cirúrgica, sistemática. Os relatórios indicam que a Turquia planeja implantar o sistema de radar Aselsan Ayers em território sírio. O que isso significa operacionalmente para Israel? Bem, esses radares podem detectar a decolagem de caças das bases no norte de Israel, como a base de Ramat David, em tempo real. Os dados vão fluir diretamente para Teherã, sob o pretexto de cooperação regional. Eles sabem que não podem vencer Israel em um combate arar tradicional, por isso tentam cegar a força aérea israelense antes que os aviões cruzem a fronteira. É uma tentativa de anular o fator surpresa, que tem sido a marca registrada das operações israelenses por décadas. Agora, vários analistas aqui em Israel começam a falar sobre o que aconteceria se as intenções da Turquia escalassem e o cenário resultasse em um confronto direto entre os turcos e Israel. O que os números reais nos dizem? Primeiro, vamos falar sobre o poder aéreo. Israel opera mais de 75 F-35 Primil Adir, os aviões de combate mais sofisticados e invisíveis aos sistemas convencionais. A Turquia depende dos F-16 que começam a ficar obsoletos. Seu projeto nacional, o CAN, que planeja atualizar sua frota aérea de guerra, ainda nem é uma realidade e levará muitos anos para que possam atualizar sua frota. Segundo, a guerra não tripulada. Aqui, a Turquia é forte, sua tática seria a saturação. Ela tem a capacidade de lançar centenas de drones A-15 e os conhecidos Kislelma para tentar esgotar os interceptadores de Israel. Esse é um ponto muito forte a se considerar, dada a capacidade que ela tem não só de fabricar, mas também do que já tem em estoque, falando desses drones. Em terceiro lugar, há a questão da guerra naval. A Turquia possui o Türkiye Cumhuriyeti Gemisi Anadolu, mas Israel conta com os submarinos Dolphin propulsão independente de ar que garantem a capacidade de segundo ataque e a dissuasão nuclear que a Turquia não tem. Em quarto lugar, a defesa de ponta. Enquanto a Turquia ostenta seu míssil Typhoon de 1.000 quilômetros, Israel conta com um sofisticado sistema de mísseis aéreos que já foi testado com sucesso em vários cenários. E agora mesmo conta com o primeiro sistema a laser operacional do mundo que derruba ameaças aéreas, pelo custo do que você e eu pagamos em um café, ou seja, um disparo equivale ao mesmo valor de um café.
em comparação com as centenas de milhares de dólares que qualquer míssil do inimigo pode custar. Algo que, sem dúvida, muda completamente qualquer eventual cenário de guerra entre Israel e não só a Turquia, mas qualquer outro país, seja em combate aéreo, ecossistemas convencionais, avião contra avião. A realidade, então, é que a Turquia aposta na quantidade e no número, enquanto Israel aposta na precisão e no custo assimétrico. Agora, olhando para 2026, o panorama entre Israel e Turquia se desenha como uma confrontação de baixa intensidade, mas de alto risco. Um ataque direto entre exércitos tão fortes é improvável, mas a guerra por procuração deve se intensificar. No entanto, depois do que presenciamos há 6 meses, me refiro à intensa guerra de 12 dias entre Israel e Irã. Qualquer coisa pode acontecer. A Turquia continuará usando seus aliados para tentar desestabilizar a Síria, a Cisjordânia e Gaza, enquanto Israel reforçará o apoio aos grupos autônomos na Síria. Para garantir que a fronteira sul de Erdogan nunca seja segura, 2026 será o ano em que se decidirá se a Turquia se inclina definitivamente para o eixo russo-iraniano ou se o cerco de Israel a obriga a negociar e se manter à margem. Agora, algo muito importante: 42% das pessoas que assistem meus vídeos não estão inscritas. Muitos acham que estão, mas na verdade não estão. Então, agora mesmo, verifique se o botão de inscrição está escrito inscrito e, se não estiver, toque nele para se inscrever. Eu garanto que não dói e, além disso, é de graça. Agora mova um pouquinho o dedo para o lado e toque no sininho. Isso vai permitir que você saiba quando eu postar um novo vídeo. E com isso, você vai ficar por dentro do que acontece aqui em Israel e na região mais conturbada do mundo. Bem, enquanto o levante ferve, vamos agora atravessar para a África Ocidental. Neste 25 de dezembro, às 2h15 da madrugada, a Força Aérea dos Estados Unidos executou a Operação Trovão de Natal no estado de Socoto. Um presentinho de Natal para o ISIS, que tanto odeia os cristãos e que neste momento está cometendo todo tipo de atrocidades contra eles. O que exatamente aconteceu lá? Bem, sob as ordens do presidente Trump, uma combinação de drones Predator e aviões de ataque A-10 atacaram 3 complexos fortificados do grupo Laquraua. Esse grupo havia cometido um massacre contra aldeias cristãs apenas 48 horas antes, matando mais de 60 pessoas. A operação foi impressionante. Foram usados mísseis Hellfire para destruir centros de comunicações e depósitos de armas. A inteligência americana detectou que esses acampamentos não eram simples cabanas. Eles tinham terminais de internet via satélite e hardware avançado para gerenciar finanças. E com tudo isso, o que está acontecendo é que muitos estão falando sobre o ressurgimento do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, ou o Califado 2.0. O que foi descoberto após o ataque é alarmante. Esse grupo fatura, ouça bem, 191 milhões de dólares por ano. Como ele faz isso, assim como você vê, ele se vale de criptomoedas, usam a criptomoeda para movimentar fundos de sequestros em nível global. Também existe o famoso ouro de sangue. Eles controlam minas ilegais no Sahel. Esse ouro é contrabandeado e acaba sendo lavado. Nos mercados de Dubai e Turquia, novamente aparece a conexão turca. Embora não seja uma política oficial, os mercados negros da Turquia estão servindo como pulmão financeiro para o terrorismo que os Estados Unidos acabam de bombardear. A conclusão aqui é clara. O mundo já não tem conflitos isolados. Os radares que Erdogan quer instalar na Síria para ajudar o Irã se conectam com o ouro que financia o terrorismo na Nigéria. Israel demonstrou saber jogar o jogo a longo prazo, mas 2026 vai colocar todos nós à prova. Tecnologias como o Iron Beam são hoje uma vantagem clara para a defesa aérea de Israel. No entanto, a vigilância constante é atualmente o pilar fundamental do Estado judeu. Esse destino de tantos inimigos os obriga a manter os ouvidos sempre atentos, como o leão que vigia a planície. O quê? Que opinião isso deixa para você?
O que, o que, o que, o que? O que, 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 o que? Esta análise direta e com informações pontuais não vai embora sem se inscrever e, claro, não vai embora sem deixar seu like. Nos vemos.